pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje mais uma vez para mostrar mais uma etapa aqui do nosso plantio. E hoje o que eu queria mostrar é, vamos dizer assim, o segundo assunto mais perguntado, né, quando eu converso com alguém, quando eu falo que eu plantei o mogno africano. O primeiro deles é a questão dos custos, então eu vou deixar aqui em cima o link para vocês acessarem o vídeo que eu fiz sobre os custos, tudo que eu gastei até agora no meu plantio. E o segundo item mais comentado é sobre a questão da manutenção. Que etapa é essa? A vida do plantio, vamos dizer assim, do início ao final, é composto basicamente de três fases. A primeira fase é a fase da implantação, ou seja, desde o planejamento inicial, compra de muda, escolha da melhor época para fazer o plantio, e o plantio em si é conhecido como a fase da implantação. Depois da implantação, você tem a fase da manutenção, que é a fase mais longa desse ciclo de vida, que vai desde o final do plantio até o corte raso, que é a última fase, né, lá com 18, 20 anos. Então essa etapa da manutenção é uma etapa de extrema importância, que se não for muito bem conduzida, né, você vai ter problemas com o seu plantio, vai ter problemas com a qualidade da madeira. Então hoje eu vou falar um pouquinho dessa etapa para vocês. Uma das coisas que eu ouço muito quando converso sobre a questão do mogno é que é uma cultura fácil, que eu não preciso cuidar, eu vou plantar, vou deixar crescer e não preciso ter cuidado. Isso é um grande engano. Por quê? É extremamente necessário você conduzir, a floresta durante toda a sua fase de manutenção. Se você deixar ela para lá, você vai perder o seu plantio. Então, já vou avisando logo. Quem pretende plantar achando que não vai ter trabalho nenhum, desiste. É melhor buscar uma outra forma de investimento. Porque o mogno dá trabalho, é difícil conduzir, não é tão fácil. Agora, é mais fácil do que outras culturas, sem dúvida alguma. Então, se eu for comparar com o café, com a pimenta, eu vou ter menos gasto, menos trabalho para estar conduzindo. Mas dizer que não tem trabalho nenhum, isso é um engano. Então, se você está aqui procurando uma oportunidade de investir no mogno, pensando que não vai ter trabalho nenhum, está enganado. Eu vou mostrar para vocês quais são as etapas dessa fase de manutenção e mostrar que realmente é necessário dar trabalho, para você estar fazendo tudo isso aqui. Então não se engane achando que você vai plantar, vai deixar quietinho lá durante 18 anos, depois vai vir cortar, que isso não é possível, você não vai conseguir fazer isso. Tá, então do que se trata a fase da manutenção? A fase da manutenção, eu divido ela em 5 etapas, que são feitas ao longo desse período aí, vamos colocar de 18 a 20 anos, dessa fase. A primeira delas é o combate à formiga. É uma atividade de extrema importância e que você tem que fazer com uma frequência talvez semanal, quinzenal, depende muito da sua região. Aqui, a média que eu faço semanal, quando está mais tranquilo, às vezes quinzenal, mas é uma atividade constante que você tem que ficar atento, porque um dia que a formiga ataca, ela faz um estrago aí de 10 árvores ou mais. Então tem que ficar muito atento com essa questão. Então a primeira etapa que eu colocaria de extrema importância na fase da manutenção é o combate à formiga. Então como que a gente faz esse combate? Normalmente a gente utiliza iscas granuladas e próximo ao formigueiro. Então a gente passa ao longo do plantio, identificando os pontos onde tem formigueiro, e aí você coloca essa isca em volta, que a formiga vai buscar e levar para dentro do formigueiro. E aí sim você acaba combatendo. E o importante, não é só você rodar dentro do plantio. Numa região em volta, também você tem que fazer esse combate. O meu caso aqui, por exemplo, tem eucalipto em volta, então às vezes eu tenho que ir 100 metros, 150 metros dentro do plantio de eucalipto para identificar onde está um formigueiro. Então, além da área do plantio, você tem que cuidar também da vizinhança, para que não tenha esse problema com formiga. Então, o primeiro item, primeira etapa é combate à formiga. Chega um momento que as árvores já estão num tamanho maior, que esse problema começa a diminuir. Mas principalmente nas fases iniciais, igual aqui, eu estou com 2 anos e meio de plantio, o combate à formiga tem que ser bastante intenso. Mesmo árvores, às vezes, aqui de 3, 4 metros, elas são atacadas ainda pela formiga.
Então tem que ficar muito atento em relação a isso. Bom, uma segunda etapa da fase de manutenção é o controle do mato, né, a capina. Então, como a gente pode ver aqui, né, fiz um controle recente, né, onde eu passei uma grade leve nas entrelinhas e na linha a gente vai acumulando esse material residual, que aí acaba também combatendo o mato. Então, esse controle ele é muito importante, porque se o solo está bem nutrido para a planta, para a árvore, certamente ele vai estar bem nutrido também para o mato. Então, se você deixar, o mato ele vai crescer, vai roubar a energia das árvores, né, e acaba te prejudicando. E também ele traz mais dois inconvenientes. O primeiro é o combate à formiga. Se você tem um mato muito alto, fica difícil identificar os formigueiros. Então vai te prejudicar no combate à formiga. E o outro risco é o risco de queimadas. Nessa época do ano que a gente está agora, onde as chuvas diminuem, então se você deixar a vegetação muito grande, tem o risco de queimadas e está atingindo o seu plantio. Então o controle de mato, né, o controle da capina, tudo, ele deve ser feito. Aqui eu faço mais ou menos a cada 4, 5 meses, né, esse combate. Pode ser mecânico, da forma que eu fiz aqui, né, com a grade leve, com capina, ou o combate químico, né, através aí de herbicidas. Então, nessa etapa que eu estou agora, eu fiz o primeiro combate, né, com herbicida e depois eu complementei com a grade leve. Então, segunda etapa aí, ficar atento, controle de mato. A terceira etapa, né, da nossa fase de manutenção é a etapa das podas. Né? O que é isso? Dependendo da espécie e da forma que você planta, por exemplo aqui, eu escolhi a espécie Caia senegalensis. É uma espécie que ela dá muito galho. Então você tem que conduzir as podas para que você tenha um tronco de qualidade lá na frente quando for cortar a madeira. Então é necessário que você faça as podas para ir conduzindo a árvore de forma mais retilínea possível. Então essa etapa, ela é uma etapa que se inicia já no primeiro ano e vai seguindo ao longo dos anos aí, né, durante a fase de manutenção. E ela vai chegando no momento que começa a ficar mais dificultosa. Por exemplo, aqui, eu tenho uma árvore do meu lado aqui que está com cerca de 5 metros. Né? Então, para eu fazer a poda já começa a ficar difícil, né? Porque eu tenho que ter ferramentas, formas de acessar, né, tronco às vezes com 4, 5, 6 metros de altura. Então começa a dificultar um pouco mais. O ideal é que a gente conduza a árvore para que tenha um tronco retilíneo, sem galhos, pelo menos de 6 metros, né? É um número muito bom. 8 metros, já na literatura, alguns produtores colocam isso aí como um, uma etapa, vamos dizer assim, um resultado bem melhor, que aí você vai ter mais madeira, né, de boa qualidade, apesar da dificuldade que você vai ter para fazer isso. Então no meu aqui, estou planejando entre 6 a 8 metros, né, de tronco livre, sem galhos. Então é necessária essa etapa, é necessário esse trabalho de poda e ele tem que ser feito da maneira correta. Né, porque se você podar demais, você pode dificultar a árvore. Né, e se você podar de forma errada, você vai criar nós na madeira, que isso pode dificultar lá na frente, né, a valorização dessa madeira. Então tem que ser feito com o pessoal capacitado, né, e da maneira correta para a gente estar fazendo essa poda. Então eu já fiz aqui 2 podas, estou indo para a terceira, né, e cada vez mais eu tenho essa dificuldade devido à altura das árvores. Então tem que buscar ferramentas e formas de trabalhar aí para que faça da melhor forma possível. Bom, a quarta etapa da fase de manutenção são os desbastes. Né? O que é isso? Os desbastes são retirada de árvores, de uma certa quantidade de árvores, para permitir que o plantio se desenvolva. Né? No meu caso aqui, eu fiz um plantio adensado, no espaçamento de 3x2, onde cada hectare, né, foram 1.666 mudas. Então, é um plantio onde tem uma grande quantidade de árvores por metro quadrado. E isso não pode ser levado do início ao fim do plantio, porque as árvores elas precisam de espaço para crescer, para se desenvolver. Então, esse plantio adensado, qual é a intenção dele? É você criar uma competição entre as árvores para que elas possam se desenvolver mais rápido. E como o plantio ele é seminal, ou seja, feito de semente, não é clone,
cada árvore vai ter um ritmo de crescimento diferente. Então, quando você planta uma quantidade maior de árvores, você consegue ir selecionando ao longo do tempo para ficar com as melhores árvores. Então, aqui, de 1.666 mudas plantadas, eu estimo chegar no final em torno de 280 a 300 árvores. Então, esse desbaste ele é feito ao longo do tempo, geralmente no 4º ano, no 8º e no 12º ano. Então, aqui hoje eu estou com 2 anos e meio, estou planejando já, daqui 1 ano e meio, 2 no máximo, tá executando esse desbaste. Então, o desbaste nada mais é que a retirada de uma certa quantidade de árvores em locais estratégicos para que as árvores vizinhas possam ter mais espaço para crescer. Então, essa é a nossa 4ª etapa aí da fase de manutenção. Então, os desbastes fazem parte também dessa etapa aí. Bom, e por fim, nós temos a nossa 5ª etapa da fase da manutenção, que é a adubação. Ou seja, é necessário que ao longo do tempo você forneça nutrientes para a árvore. Ela retira esses nutrientes do solo com a vegetação que cai e tudo, mas é necessário que você faça uma complementação. Então é importante que nos primeiros anos você faça uma análise do solo, pelo menos anual, para que você verifique quais são as necessidades, o que está faltando naquela área, o que está faltando naquela planta, para que você possa repor. Então a etapa de adubação, ela faz parte da manutenção e deve ser levada em consideração isso aí também. É uma etapa custosa, principalmente na atualidade os custos dos insumos, dos adubos estão bem altos, então você tem que acompanhar, ver realmente qual é a necessidade, através de uma análise de solo bem feita, para que você complemente esses nutrientes que estão faltando para que a árvore possa se desenvolver da forma correta. Então, como eu mostrei aí, essas 5 etapas são de extrema importância para que você consiga chegar lá no final, na sua fase final, que é de corte raso, lá com 18, 20 anos, com árvores de qualidade, para que forneça madeira de qualidade para ser vendida. Não adianta nada eu plantar, deixar crescer de qualquer jeito, não ter uma madeira de qualidade, e aí lá no final eu não vou ter o retorno financeiro que eu planejava. Então, novamente reforçando, não é só plantar e deixar que a árvore vai se virar sozinha. É importante, é necessário que você faça esse acompanhamento aí, de todas essas fases. No nosso canal, você vai acompanhar diversos vídeos falando um pouquinho de cada fase dessa. Então não deixe de buscar lá, tem a fase de combate de formiga, da fase de poda, da parte de adubação, ou seja, você consegue se manter bem informado e acompanhar todos esses 5 itens que eu falei aí. Então, acompanhe, a gente vai estar sempre colocando novidades aí. Não esqueça, claro, de dar um joinha aí, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que todas as vezes que a gente colocar novidade aí no canal você receba. Então, obrigado e até a próxima aí, pessoal.